dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Nós estamos na nossa quinta lição de discipulado. Estamos no mês de fevereiro, hoje é a primeira segunda-feira de fevereiro, então é a quinta lição, e no mês de fevereiro nós estaremos vivendo um período, um tempo de não trazer mais relatório negativo. Então mês de janeiro nós fomos tolerantes, de propósito. Não pense que a gente não falou, não cobrou, não foi porque a gente não estava observando certas coisas, mas porque nós estávamos primeiro semeando para depois colher. Então eu semeei na vida de vocês 4 células de edificação, semeei 4 mensagens de transformação, de restauração. Então agora é tempo de você frutificar. Amém? O tempo de Jacó ficou em 2013. Se tinha Jacó aqui, morreu em 2013, em 2014, né? Amém. Tem uns que morreram já em 2013 e desde 2014 já são Israel, o príncipe de Deus. Amém? Então o tema da palavra é ser e fazer discípulo. Vamos todos juntos 5 vezes, vamos lá? Ser e fazer discípulo. 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 Então nosso texto está em Mateus, no capítulo de número 28, o verso de número 19. Você pode abrir a sua Bíblia, abrir o seu caderno de anotação, para você anotar. Amém? Você precisa anotar, porque nem tudo a gente deve ter só no CD. Algumas coisas a gente tem que ter anotado, porque tudo a gente precisa ver mais rápido. A gente vai lá no caderninho, na agenda, e a gente pode consultar mais rápido. Amém? Não precisa puxar a fita de gravação toda. Amém? Glória a Deus. Diz assim, Mateus capítulo 28, verso 19: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Então vamos todo mundo junto recitar esse texto? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então falar um pouquinho sobre esse texto. Pode deixar o texto, amém? Vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Então a primeira palavra, a palavra-chave desse texto, diz assim: ide e fazei discípulos. A palavra-chave aqui para esta noite, para esse discipulado, para a nossa ministração, para a nossa edificação de hoje, é a palavra fazer. É a palavra fazer. Então vamos falar a palavra fazer algumas vezes para a gente memorizar a palavra fazer. Vamos lá? Fazer, 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 fazer. Vamos falar agora. Fazer célula. Vamos lá. Fazer célula. De novo. Fazer célula. O quê? Fazer célula. Fazer célula. Fazer célula. Fazer célula. Fazer célula. Fazer célula. Agora vamos falar. Fazer aprisco de paz. Vamos lá? Fazer aprisco de paz. Fazer aprisco de paz. Fazer aprisco de paz. Fazer aprisco de paz. Agora vamos dizer, fazer discípulos. Vamos lá? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Fazer discípulos. E fazer discípulos. Qual a palavra-chave? Fazer. Fazer. Fazer célula, fazer discípulo.
Fazer célula, fazer discípulo, fazer o que mais? Fazer aprisco de paz, fazer lar de paz. A palavra-chave é fazer. Fazer. Uma pessoa não pode fazer discípulos sem ser discípulo. Amém? Nós já aprendemos isso, nós já aprendemos? Nós já aprendemos muito bem isso. Ninguém pode fazer discípulo sem ser discípulo. Mas hoje eu tenho uma expressão nova para te passar. Além de ninguém pode fazer discípulo sem ser discípulo. A expressão nova é esta: ninguém pode ser discípulo se não faz discípulo. Se você não faz discípulo, você não é discípulo. Porque todo aquele que é discípulo, ele faz discípulo. Se uma pessoa não está fazendo, se ela não está fazendo discípulo, ela não é discípulo. Ainda não é discípulo. A pessoa que não faz discípulo, não é discípulo. Então fala comigo, quem não faz discípulo? Quem não faz discípulo? Não é discípulo. Não é discípulo. Vamos repetir isso várias vezes? Vamos lá? Vamos lá? Quem não faz discípulo não é discípulo. 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 Então, se você não faz discípulo, você não é discípulo. Você não pode ser discípulo sem fazer discípulo. Você pode ser uma boa esposa. Amém, pastor Ana? Você pode ser uma excelente esposa minha. Mas se você não fizer discípulo, você não é minha discípula. Você é a minha boa esposa. É verdade. Você entendeu? Só é discípulo quem faz discípulo. Você pode ser um bom marido. Um bom marido. Você, Ramon, pode ser um bom marido da Marielle. Você pode ser um bom marido dentro da igreja. Eu posso classificar você. Ramon, bom marido. Mas se você não tem discípulo, se você não faz discípulo, se você não faz célula de edificação, você é apenas na igreja um bom esposo. Você não é um bom discípulo. Você não é discípulo, você não tem discípulo. Você não faz discípulo, você não é discípulo. Então, você pode ser um bom filho. Entendeu? Abner. Você pode ser um bom filho da nossa irmã Fatinha. Né? Da nossa irmã Fatinha. Vamos ficar só no Fatinha, né, Fatinha? Da nossa irmã Fatinha. Ele é um bom filho, Fatinha? O Abner é um excelente filho. Mas se ele não tiver discípulo, Fatinha, ele só vai ser um excelente filho. Ele não vai ser um discípulo. Porque quem não tem discípulo não é discípulo. Aí então você só vai ser um excelente filho. Agora, muito bem, a Fatinha é mãe. Quantas mães nós temos aqui? Levante a mão. Muito bem, quem se considera uma excelente mãe aqui? Você é mãe? Amém? Você é uma boa mãe? Você é uma boa mãe? Amém? Quem aqui é uma boa mãe? Não precisa ser uma excelente mãe. É uma boa mãe. Então, olha bem, você pode ser a Adriana. Viu, Adriana? Você pode ser uma boa mãe. E até uma excelente mãe. Dentro da igreja do Ministério Apostólico Luz para os Povos. Mas se você não tem discípula, você não é discípula. Você é só uma boa mãe dentro da igreja. Você pode ser um bom crente. Você pode ser um bom crente. Ler a Bíblia, orar, jejuar. Você pode ser um membro da igreja fiel. Devolver o dízimo, devolver a primícia, a oferta. Um bom crente e um bom membro. Nós temos bons crentes e bons membros. Mas você não tiver discípulo, você vai ser apenas um bom crente e um bom membro. Você não é um discipulador. Você não é um discípulo, porque você não tem discípulo. Não existe discípulo que não tem discípulo. Você está entendendo, meu irmão? Sim ou não? Sim. Então, para você ser discípulo, você tem que ter discípulo. Se na igreja nós só tivermos boas ovelhas, se na igreja nós só tivermos
bons crentes, se na igreja nós tivermos apenas bons membros, se na igreja a gente tiver apenas bons amigos, se na igreja a gente apenas tiver membros fiéis, dizimistas, fiéis ofertantes, fiéis primicistas, tudo isso é importante, tudo isso tem o seu valor. A gente não está tirando o valor de um bom membro, a gente não está tirando o valor de um bom crente, a gente não está tirando o valor de um bom cristão, de uma pessoa fiel no dízimo, fiel na oferta. Nós não estamos tirando o valor dos amigos que a gente tem na igreja. Mas se você não tem discípulo, você só vai ser uma boa ovelha, você só vai ser um bom crente, você só vai ser um bom membro da igreja, você só vai ser um fiel na igreja, mas você não é um discípulo, você não é um discipulador, você não é um gerador de vidas, você não é um reprodutor. Você não é um reprodutor. A pessoa só é discípulo se ele fizer discípulo. A pessoa só está na visão se ela fizer célula. Você não está na visão porque você participa dessa reunião. Você não é discípulo porque você está aqui comigo. Você se torna meu discípulo quando você passa a fazer discipulado. Você se torna meu discípulo quando você passa a fazer célula. Você só é meu discípulo quando você passa a fazer aprisco de paz, quando você passa a gerar vidas, quando você passa a gerar vidas. Então, enquanto você não está fazendo discipulado, enquanto você não gera vidas, enquanto você não tem discípulo, você não é discípulo. Você pode ser um bom crente, você pode ser o meu amigo, você pode ser uma boa ovelha, e isso tem valor. Não estamos tirando o valor disso aí, mas isso é tradicionalismo. Isso aí a gente já tinha antes de começar a visão. Isso aí a gente já tinha antes da gente entrar no modelo celular, que nós já estamos. Nós em 2015, agora, dia 1 de janeiro, entramos no modelo celular. Nós éramos irmãos, éramos amigos, vocês eram obedientes, vocês eram boas ovelhas. Hoje eu estava conversando com um amigo bispo, e eu estava falando para ele, eu tenho pessoas comigo na minha célula, que eu tenho certeza que se vier um tiro de bala, tem mesmo. Eles vão me empurrar, vão se jogar na frente e vão me livrar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas ainda não estão fazendo a célula de edificação. Mas ainda não tem discípulo. E esse bispo, meu amigo, que está há muito mais tempo na visão celular, ele disse mesmo assim: você tem uma boa ovelha, você tem um bom membro, você tem um bom amigo, e um amigo fiel, mas você não tem discípulo. Essa pessoa não é teu discípulo. Essa pessoa ainda não é discípulo. Essa pessoa ainda não entendeu o que é a visão. Essa pessoa ainda está no tradicionalismo. Porque tudo isso nós tínhamos antes da visão. Tudo isso nós tínhamos antes de célula. Então, entrar na visão, entrar no discipulado, é se tornar um discipulador. É passar a fazer a visão. A palavra-chave é fazer. Porque se você não faz discípulo, se você não faz célula, você só vai continuar amigo do pastor. Você só vai continuar como um bom cristão, como um bom crente, como um bom membro, como um membro fiel. Você ainda não está se tornando um agente reprodutor e edificador do reino. Você está entendendo isso, sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Olha bem, tem igrejas cheias de boas esposas, igrejas cheias de bons maridos, igrejas cheias de bons filhos, igrejas cheias de boas ovelhas, igrejas cheias de bons amigos, igrejas cheias de bons crentes, igrejas cheias de bons membros fiéis, mas que não passa de 100 ou 200 ou 300 membros há 10, 20 anos. A membresia não cresce, não multiplica. Por quê? Porque aquela igreja só tem bons crentes, só tem bons irmãos, só tem boas ovelhas, só tem bons dizimistas, só tem bons amigos, não tem bons discípulos, não tem agentes reprodutores. Não são maridos que se reproduzem em mais maridos bons. Não são esposas que se transformam em mais boas esposas.
Não são bons amigos que se transformam em mais bons amigos. Não são bons crentes que se transformam em mais bons crentes. Por quê? Por causa da ausência do discípulo. Por causa da ausência do discipulado. Então a igreja está ali, com bons amigos, com bons crentes, com bons irmãos, com crentes fiéis, com bons dizimistas, mas não passa de 150 membros. Chegou em 150 membros e parou. E fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, a igreja tem 50 anos e só tem 200 membros. Cheio de boas pessoas, cheio de gente boa, cheio de gente boa, que tem valor, que é importante, que é necessário, mas que não se multiplica. Mas que não se multiplica. Então quem é bom, tem a responsabilidade de se multiplicar. Se você é bom amigo, se você é bom irmão, se você é boa ovelha, se você é um bom crente, se você é um crente fiel, você tem a responsabilidade. Ao silêncio. Amém? Aqui o ambiente é meu. Tá? Então, amados, tem a responsabilidade de se multiplicar. Ora, se eu sou um bom pastor, qual é a minha responsabilidade? Me multiplicar em vários bons pastores. Então eu tenho que transformar vocês em bons pastores. Eu tenho que fazer pastores. Eu tenho que formar pastores. Eu tenho que gerar pastores. Porque senão a geração passa, o século passa, a década passa e só sou você e eu aqui em Itaberaí. Porque eu nunca fiz novos pastores. Então, se você é um bom cristão, se você é um bom crente, se você é uma boa amiga, se você é um bom irmão, se você é uma ovelha fiel, no dízimo, nas ofertas, na oração, você tem que ser um bom discipulador para se multiplicar, para gerar pessoas à sua imagem e à sua semelhança, porque senão você só vai continuar sendo uma boa amiga. Porque senão você só vai continuar sendo um bom irmão. Porque você só vai continuar sendo um bom crente. Está entendendo, pastora Nivalda? Nós precisamos de bons irmãos? Precisamos. Precisamos de bons amigos? Precisamos. Precisamos de boas ovelhas? Precisamos. Mas nós precisamos de boas ovelhas, amigos, irmãos, crentes, discípulos. Que fazem discípulos, que se multiplicam, que fazem célula, que ganham almas, que projetam essa bondade, que projetam essa transformação, que projetam essa restauração na vida de outras pessoas. Porque senão, se for assim, aí nós vamos cair na mesma historicidade dessas igrejas que eu estou falando aqui, que há 10 anos tem 100 membros, estão lá com 100 pessoas abençoadíssimas, 100 pessoas maravilhosas, 100 mães, pais, amigos, irmãos, ovelhas e crentes maravilhosos, mas há 10 anos que não sai de 100 membros, mas que há 20 anos não sai de 200 membros, que há 30 anos não sai de 300 membros, é 100 membros em cada década. Por quê? Porque não tem discípulos. Não é igreja de discípulos, é só igreja de crentes. Vocês estão entendendo? Então, quem é discípulo faz discípulo. A nossa visão, a visão celular, não é ser discípulo, é fazer discípulo. Ser e fazer discípulo. Quando vocês entram na porta da igreja, vocês vão lá, ser e fazer discípulo. Ser e fazer discípulo, não é só ser. Porque a gente é um bom amigo, é um bom irmão, é uma boa ovelha, é um bom crente. Aí a gente está dizendo, poxa, eu sou um bom discípulo. Não, você é um bom crente, um bom irmão, uma boa ovelha. Você já era assim antes da visão. Você já era assim. Aí se você diz que entrou na visão e tudo, sim senhor, pastor, eu te amo irmão, eu te amo, mas não tem célula, não tem discípulo, não faz discipulado, não ganha almas. Então você apenas continuou sendo
continua sendo um bom amigo, um bom irmão, uma boa ovelha, que está dentro de uma visão que você não está fazendo, que está dentro de uma visão que você não está executando, que você não está realizando. Se você entendeu isso, levanta sua mão e diga graças a Deus. Se você que está me ouvindo aí na célula, se você entendeu isso, minha irmã amada, irmã querida, irmã preciosa, irmão amado, irmão querido, precioso, boa ovelha, bom crente, crente fiel, crente amigo, fiel no dízimo, fiel na oferta, você sempre foi assim, que maravilha. Isso tem muito valor, mas você precisa se reproduzir, querido. Nós precisamos de mais pessoas como você. Então você precisa fazer discípulo. Só está faltando uma coisa para você, só uma. É que você faça discípulos agora, que você se multiplique, que você gere vida. É isso que está faltando. Amém? Glória a Deus. Quantos entenderam isso? Amém. Graças a Deus por isso. Então vamos lá, vamos seguir aí. O que impede uma boa ovelha? Olha bem, o que impede uma boa ovelha? Estamos falando da boa ovelha. O que impede uma boa ovelha, um bom crente, um membro fiel, um amigo do pastor, ou do obreiro, né? Ou da igreja, fazer discípulos, de fazer a visão? O que impede uma boa ovelha, um bom amigo, um bom pastor, um bom obreiro, um bom crente, fazer a visão celular? O que impede? Então nós vamos ver isso agora. Eu enumerei quatro coisas que num consenso com outros pastores e outros bispos que fazem a visão, chegamos à conclusão que impede essas boas ovelhas, esses bons crentes, esses bons irmãos, esses bons pastores de fazerem a visão. Primeira coisa que nós acreditamos que faz uma boa ovelha, um bom irmão, um bom amigo, um bom crente, um bom cristão não fazer a visão, não fazer discípulo. Amém? A estrutura do paradigma. Fala assim, paradigma. Você sabe o que é paradigma? Paradigma é o seguinte, é a estrutura doutrinária. Paradigma, Ramon, é uma estrutura doutrinária. Quando você chegou aqui há 1 ano e meio, 2 anos atrás, há 2 anos atrás, você já era evangélico há quantos anos? 4. Uns 4 anos. Então Ramon, ele passou 4 anos recebendo uma doutrina. Eu não conheço bem a doutrina que o Ramon e que a Merielle receberam. Eles receberam lá uma doutrina. E assim é. Inclusive eu, antes de entrar na visão, antes de abrir meu coração para a doutrina da visão, para o paradigma da visão, ok? Para o paradigma da visão, para a doutrina da visão, eu tive outra doutrina, eu tive um outro ensino, completamente diferente. Então essa estrutura doutrinária entra dentro da cabeça da pessoa e aprisiona a mente da pessoa no subconsciente. Fica lá no subconsciente aquilo que a pessoa ouviu no passado, aquilo que a pessoa aprendeu no passado, aquilo que a pessoa viveu no passado. Porque no passado a pessoa recebeu uma doutrina e ela viveu aquela doutrina como verdade absoluta. E aquilo ali ficou impregnado na mente de muitas boas ovelhas, principalmente na mente das boas ovelhas. Porque se ela era uma boa ovelha, ela cumpria à risca aquilo que a denominação, que a instituição, que o pastor mandava. Então ela pegou aquilo que foi ensinado para ela e pegou como verdade absoluta. E agora, quando chega a visão com uma outra doutrina, com outro ensino, o cara entra em parafuso. Aí inconscientemente ele fica bloqueado, porque ele diz assim: não, se eu fizer aquilo que eu fui ensinado antes, eu já sou uma pessoa bacana e já vou para o céu. Eu não preciso fazer isso que esse pastor ou esse meu mesmo pastor, que ontem me ensinou uma coisa, agora ele está me ensinando outra. Então a pessoa entra em crise. Então, para fazer a visão,
para fazer a visão celular, para fazer discípulo, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é quebrar os paradigmas. Os paradigmas precisam ser quebrados. Diga assim: para fazermos a visão, nós precisamos quebrar os paradigmas. Antes era assim, porque agora é assado. Olha bem, eu entendo o que é isso. Eu entendo o que é que determinadas pessoas fazem. Por quê? Porque também um dia eu tive que quebrar paradigmas. Eu tive que quebrar paradigmas sobre usos e costumes. Porque houve um tempo que eu pensava que mulher usar calça era pecado. Porque eu fui ensinado doutrinariamente, no meu nascimento de fé, de que usar calça era pecado. E aquilo ficou na minha mente: usar calça é pecado. Porque um pastor pegou um texto lá do Velho Testamento, do Pentateuco, que diz mesmo assim, que não haja roupa de homem na mulher e que não haja roupa de mulher no homem. E ele diz mesmo assim: calça é roupa de homem, e mulher não pode vestir roupa de homem, e homem não pode botar vestido. Mas quando eu cheguei lá na África, quando eu cheguei lá no Egito, no Oriente Médio, eu vi um bocado de homem com manta, com túnicas, e aqueles homens diziam: essa é a minha roupa, e parecia um vestido. Aí eu entrei em outro parafuso. Então você está vestindo roupa de homem, vai para o inferno porque está com Aí eu fui em determinadas igrejas e passei a ver moças sendo batizadas com o Espírito Santo e falando em línguas, usando calça jeans. E eu olhava assim: mas essa mulher está recebendo esse Espírito Santo? Isso é mentira, isso é fingimento. Isso é fingimento. Como é que pode falar em línguas estranhas e ser batizada com o Espírito Santo de calça? Aí então eu fui entender que a interpretação do texto estava errada. Mas depois de ter vivido essa experiência por muitos anos, fui entender que existe calça de mulher e que existe calça de homem, que existe saia de homem, que existe saia da mulher. Por isso o escocês coloca uma saia e ele não está com roupa de mulher, ele está com roupa de homem. Você está entendendo? Então esse paradigma ele foi quebrado na minha cabeça. Quando ele quebrou, esse paradigma quebrou na minha cabeça, eu consegui aceitar as coisas e consegui viver o novo. Então a gente só consegue ver o novo quando a gente tira o velho. Olha, veja bem, quando eu recebi a doutrina, o ensino de não montar árvore de Natal e de não comemorar a Páscoa com ovo de chocolate, porque não tem nada a ver. E quando eu fui ensinado nisso, eu praticava dentro da igreja. Eu era pastor e estava montando árvore de Natal dentro da igreja. E eu não via mal nenhum em montar uma árvore de Natal dentro da igreja. Mas havia uma ignorância, uma falta de procura, uma aceitação aquilo ali. E quando a mensagem me foi passada, me foi ensinada sobre a verdade do Natal, a verdade da Páscoa, eu tive dificuldade, em primeira instância, de viver aquilo ali, de aceitar aquilo ali. Mas quando aquilo entrou dentro de mim, eu tive facilidade de não receber ovos de Páscoa de chocolate, porque eu entendi que aquilo ali era um processo pagão dos ovos de animais que eram distribuídos em uma determinada época no mundo antigo, em comemoração à deusa da fertilidade. E o ovo de animal era levado para casa, era cozido ou frito, e as pessoas comiam em família, chamando a existência da fertilidade sobre a terra. E eu passei a ver que quando a igreja se tornou igreja de Roma, houve uma união do paganismo com o cristianismo. Esses costumes pagãos foram lançados dentro da igreja e somados, misturados com a verdade do cristianismo. Aí hoje nós temos comemoração de Páscoa com ovo, comemoração de Páscoa com coelho. Por quê? Porque o coelho naquela época era o deus da fertilidade. Você vê como o coelho ele se reproduz rapidamente.
E eu passei a entender que isso eram símbolos malignos. E não uso mais, não quero mais. Mas até que aquela irmã que tem um comércio, até que aquela irmã que tem um negócio de chocolate, entenda que quando ela coloca ovo de chocolate dentro da empresa dela, dentro da loja dela, para vender na época da Páscoa, ela está trazendo maldição para a loja dela, para o comércio, para a fábrica dela. É um passo longo para isso. Porque ela vai ter que ter a revelação, o entendimento, e sair daquele paradigma, daquela doutrina errada. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas quando eu me tornei grande homem, eu acabei com as coisas de menino. Então há determinado tempo que a gente não conhece bem a doutrina, o ensino. Então aquele paradigma, ele não é verdadeiro, e ele precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado. Então existem muitas pessoas que estão dentro da igreja que não conseguiram abortar o velho, não conseguiram abortar a tradição. O tempo físico do Egito já passou, mas a pessoa ainda está presa no Egito psicologicamente. Como a pessoa não se sente livre ainda, que seja livre, age como escravo. Então, ainda que o tempo do tradicionalismo religioso passou, ainda que o tempo de vir para a igreja, pegar a Bíblia na mão, sentar no banco, assistir o culto, porque antigamente falava assistir o culto. Aí vem para a igreja, Bíblia na mão, senta no banco, assiste o culto, canta os hininhos, canta os corinhos, bate palma, fala em línguas. Aí vai para casa, joga a Bíblia na estante e vai trabalhar a semana toda, e volta na outra semana para sentar no banco, cantar, falar em línguas de novo, profetizar, ir para casa, na outra semana volta, senta no banco e vai, e não faz nada, porque evangelizar é missão do pastor, não é minha. Enquanto essa tradição, esse pensamento estiver na cabeça da pessoa, esse ensino errado, mesmo que ela esteja na visão celular, ela não faz célula, ela não faz discípulo, e ela se acha na bênção, porque é amiga do pastor, porque é fiel na igreja, porque eu devolvo dízimo, porque eu devolvo oferta. Então a minha missão é ir para a igreja, sentar no banco, assistir o culto, devolver meu dízimo, minha oferta, sorrir para o pastor, apertar a mão dele, e na semana que vem voltar de novo para fazer isso. Então a igreja foi ensinada nisso, vocês foram ensinados nisso, eu próprio fui ensinado nisso, dentro disso, que crente é para ir para a igreja ficar sentando, quem prega sou eu, quem discipula sou eu, quem visita sou eu. E às vezes a gente ensina isso e cria uma multidão de artimanhas, de estratégias para trazer o povo para dentro da igreja. Aí bota carro de som na rua, aí faz propaganda, aí bota chamado aqui, chamado ali, aí traz pregador diferenciado para cura divina, campanha de cura divina. Quando Jesus disse o quê? Quando Jesus disse o que para a igreja? Quando Jesus disse o que para os seus filhos? Ide e fazei discípulos. Jesus não mandou chamar, Jesus mandou a gente ir. Jesus fez discípulos e mandou seus discípulos fazerem discípulos. Mas o que é que os pastores estão fazendo? O que é que eu estava fazendo? Totalmente errado. Eu tinha um paradigma errado, e joguei esse paradigma na cabeça de muitos de vocês. E joguei esse paradigma na cabeça de muita gente por aí, porque jogaram isso na minha cabeça, porque me ensinaram assim, me ensinaram que eu tinha que ser o centro das atenções, me ensinaram que eu tinha que ser o super-homem da igreja, me ensinaram que eu tinha que ser o cara, me ensinaram que todo mundo tinha que ficar olhando para mim, esperando que eu curasse, libertasse, restaurasse, expulsasse demônio. Aí de repente eu entendi que o chamado para expulsar demônio é para todos nós, que o chamado para curar os enfermos é para todos nós, que o chamado para pregar a palavra é para todos nós, que o chamado para fazer discípulo é para todos nós, que vocês têm autoridade, que esses sinais vão te acompanhar aos que creem, não é aos pastores presidentes das igrejas, vai acompanhar os que creem. Você crê, o sinal vai te acompanhar. Em meu nome vai expulsar demônio, em meu nome vai falar nova língua, em meu nome se impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então esse paradigma de pegar a Bíblia
fazer nada. Acabou, acabou. Eu não sou o seu centro da atenção, eu não sou o seu super-homem, eu não sou o seu Deus, eu apenas sou um co-discípulo do Senhor ao seu lado. Você tem o mesmo chamado que eu tenho, você tem a mesma graça, o mesmo Espírito, o mesmo poder. Então tem que se levantar no banco, pegar as mãos, sair e fazer discípulos, expulsar demônio, orar pelos enfermos. De graça recebestes? De graça dai. De graça dai. Você sabe quantos anos João Marcos tinha? Discípulo de Jesus? Quando Jesus chamou ele? 16 anos de idade. Quando a gente fala dos discípulos de Jesus, você pensa só em gente velha, né? Pedro era o mais velho do grupo. Marcos era novinho. Marcos era um menino, era um adolescente. Quando foi chamado, e os outros discípulos, a maioria deles eram de 20, 25 anos, 22. Maioria solteiros. Você está entendendo? Mas Jesus ensinou a maneira certa. Deu o paradigma certo. Deu o paradigma certo. Olha o que diz Mateus 12, 2 aí, o texto. Abra a sua Bíblia. Em Mateus 12, 2. Abra a sua Bíblia. Mateus 12, 2. Mateus 12, 2. Então hoje aqui é quebrado esse paradigma, amém? Hoje aqui é quebrado esse paradigma, amém? Você não foi chamado para ficar sentado no banco, amém? Unção de Deus é para todos nós, amém? Expulsar demônio é a autoridade que todos nós temos, amém? Orar pelos enfermos é a autoridade que nós todos temos, amém? E isso não tira a minha presidência sobre vocês. Isso não tira a minha cobertura sobre a vida de vocês. Eu continuo sendo pastor de vocês, continuo sendo cobertura de vocês, mas toquem fogo nessa cidade em nome de Jesus. Façam célula em nome de Jesus. Convidem o maior número de pessoas para se reunir com você em nome de Jesus. Coloque a mão na cabeça dessas pessoas em nome de Jesus. As abençoe em nome de Jesus. Expulsem demônios em nome de Jesus Cristo. Orem, profetizem. De graça vocês receberam. Amém. Então o tempo de ficar parado, o tempo de ficar esperando alguém fazer, o tempo de esperar um salvador da pátria. O salvador da pátria já veio. Não é pastor Almir Raposo, não é bispo Macedo, não é apóstolo Valdemiro, não é Silas Malafaia. O salvador da pátria é Jesus. Ele já veio, ele já derramou a sua unção, ele já derramou a sua graça, ele já enviou o seu Espírito, e recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então você é testemunha. Levante-se do banco, meu irmão. Levante-se. Levante-se. Semana que vem, segunda-feira, chegue aqui com relatórios maravilhosos. Diga, pastor, fiz a minha reunião, chamei um vizinho da direita, um vizinho da esquerda, convidei uma pessoa para ser meu discípulo, e passei a mensagem, e nós oramos, e eu impus mão, uma pessoa foi liberta, um demônio saiu. Ah, pastor, eu estou cheio do poder, Deus está em mim mesmo, a visão funciona. É fazer. É tempo de fazer. Deus nos chamou para fazer. A velha doutrina já foi. O velho paradigma já foi. Tira isso da tua cabeça. Rompa com essa tradição, meu irmão. Rompa, minha irmã. Rompa com essa tradição, minha amiga. Rompa, minha amiga. Você é minha amiga. Você é minha ovelha querida, meu amigo, meu pastor. Mas você precisa ser meu discípulo. Ungido, que ora, que profetiza, que faz célula, que visita, que impõe mão, que expulsa demônio, que ora pelos enfermos, que prega com autoridade. É tempo de fazer. É tempo de fazer, Lúcia. É tempo de assumir o cajado. Amém? Mateus 12, 2 diz assim: e os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. E aí? Mateus 12, 2. E os fariseus, os religiosos, as outras igrejas,
As outras igrejas, os outros pastores, os outros membros, os outros líderes, né? Não eram outras igrejas, pastor Messi? Chegaram assim, chegaram para Jesus, para o pastor Jesus, né? Para a igreja de Jesus, para o pastor Jesus. Disseram mesmo assim, disseram, ó, eis que os teus discípulos, Jesus, estão fazendo, estão o quê? Estão fazem, eles fazem, eles trabalham, eles estão fazendo o quê? O que é que eles estão fazendo? O que não é lícito fazer no sábado? Quebrando os paradigmas, quebrando os paradigmas. Mas você não pode pregar, você não é consagrado pastor. Mas o meu pastor botou minha mão na minha cabeça e ele fez um discipulado lá comigo. Eu recebi o batismo do Espírito Santo, falei em língua, estou queimando, tenho 3 meses de crente, eu tenho 3 meses de discípulo, mas não posso parar de falar de Jesus. Eu vou pregar aqui, vou pregar ali, vou pregar lá. Mas você não pode, você é novo na fé. Quem não pode? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meu amigo, é tempo de quebrar paradigma. É tempo de quebrar paradigma. Invista-se na autoridade que você está recebendo, que está sendo lhe dada. Que está sendo lhe dada no céu. E que está lhe sendo dada na terra pelo princípio da igreja, da palavra e da tua cobertura espiritual. Amém? Então esse é o primeiro motivo. É o primeiro motivo pelo qual muitas boas ovelhas não estão fazendo discípulos. Por causa dos paradigmas. Que não estavam. Diga assim, não estavam. Amém? Diga, não estava. Mas agora está. Porque o paradigma foi quebrado. Foi quebrado na minha vida. E será quebrado na vida dos meus discípulos. Para que eles verdadeiramente se tornem discípulos. Porque discípulo que não tem discípulo, que não faz discípulo, não é discípulo. É boa ovelha. Quem entendeu, diga amém. Segunda coisa que impede, que amarra, é a religiosidade. Pastor, tem alguma diferença entre paradigma e religiosidade? Tem. Paradigma é a doutrina, é o ensino, é o conceito que você recebeu. É o padrão de comportamento. Isso mesmo, pastor João. Agora, religiosidade é o apelo da maioria. Religiosidade é o apelo da maioria. É a força da maioria. É a influência da maioria. Nós é que somos diferentes. Nós somos diferentes de todas as outras igrejas aqui de Itaberaí. Entendeu? Então, quando a gente sai do contexto da igualdade, a gente se torna diferente. E a igualdade é a religiosidade, é a tradição. E muitas boas ovelhas, bons irmãos, bons crentes, eles são paralisados. Eles não fazem discípulo, não fazem célula, não fazem aprisco nem lá de paz, não entra na visão. Sabe por quê? Por causa das tradições religiosas, dos costumes. Porque nós não somos a maioria. Olha bem, escuta aí, ó. Muitas pessoas preferem seguir a maioria motivadas por. Muitos crentes preferem seguir a maioria motivados por. Muitos bons irmãos preferem seguir a maioria motivados por. Muitos fiéis dizimistas preferem seguir a maioria motivados por. Em primeiro lugar, comodismo. É melhor a gente ficar como está. Olha, eu venho há 10 anos indo e vindo para a igreja.
recebendo meu dízimo, cantando, sendo amigo do pastor. Tá bom assim. Para que mudar? A maioria é assim. Olha, a igreja ali do lado é assim, a igreja lá na frente é assim, a igreja lá atrás é assim, a outra igreja lá do lado é assim, o irmão que está aqui do meu lado, na própria igreja que eu estou é assim. Por que eu tenho que mudar isso aí do Anivalda? Ficar correndo atrás do pastor e fazendo o que o pastor manda? Não, eu vou continuar do jeito que eu estou. É muito mais cômodo, é muito mais fácil. Então acreditam, seguem a maioria por comodismo. Outras pessoas seguem a maioria por sensação de conforto. Sensação de conforto. Eu mudar o meu estilo de fé, o meu estilo de trabalho, de cristianismo, é desconfortável para mim. Eu já trabalho assim, eu já dirijo rede de criança, trabalho com criança há tanto tempo de um jeito. Por que agora eu tenho que fazer igreja de criança? Faz tanto tempo que eu passo com uma revistinha as aulas, faço um desenho e boto para as crianças pintar na sala de aula. Por que agora eu tenho que fazer uma igreja de criança, pregar para as crianças, impor mão sobre as crianças, expulsar demônio de criança, ministrar a cura interior para a criança? Do jeito que eu fazia é muito mais fácil, era muito mais cômodo, era muito mais, de uma sensação de conforto muito melhor. O pastor está me deixando desconfortável com essa novidade. Permanecer com a maioria é mais confortável. Olha, até mesmo por forte desejo de aprovação. Forte desejo de aprovação. Tem pessoas que preferem ficar com a maioria. Sabe por quê? Porque não querem ser censurados no seu comportamento. Não querem ser censurados nas suas atitudes. Não, se eu começar a dizer que eu não sou crente, que eu sou discípulo, porque crente até o diabo estremece, eu vou começar a ser diferente e algumas pessoas vão ficar incomodadas com isso e vai poder ser que eu não seja aceito naquele grupo, ou não seja aceito por aquela pessoa, ou seja discriminado por aquela outra pessoa. Então, como a pessoa tem uma necessidade de aceitação muito grande dentro dela, aí quer que o pastor da Assembleia ache ela bonitinho, quer que o pastor da Quadrangular ache ele bonitinho, quer que o pastor da Deus em Amor ache ele bonitinho, quer que o pastor da Fonte da Vida ache ele bonitinho, quer que o irmão obreiro, amigo lá da Assembleia de Deus ache ele bonitinho. Aí não entra na visão, para não dizer eu sou discípulo, porque a crente até o diabo estremece e ninguém pode estar dentro da igreja com um comportamento inadequado a um discípulo de Deus, porque vai trazer desconforto, porque ele pode ser destituído da amizade com aquela pessoa. Você está entendendo, pastor Anivaldo? Então muitas pessoas não entram por causa disso aí. Não entram por causa disso aí. Quem entendeu diz amém. Amém. Então paradigmas têm que ser quebrados. Eu sou quebrador de paradigmas. Se o Espírito Santo entrar em mim e dizer que é para pregar até 11 horas, meia-noite aqui, quem é meu discípulo fica, quem não é meu discípulo vai embora. E pronto. Isso é paradigma. Paradigma, escravidão, olha, tem que ter disciplina? Tem que ter tempo para as coisas? Tem. Mas eu não sou escravo. Não vou deixar o diabo chegar, ou irmão, ou pastora, ou mulher, ou botar um pedaço de papel em cima da minha agenda de pregação e dizer, acabou o tempo, falta 5 minutos. Falta quanto tempo o Espírito Santo disser que falta. Se o Espírito Santo disser falta 5 minutos, falta. Se não disser, não falta. Eu não sou assembleísta. Eu sou da Luz para os Povos. Eu sou de uma igreja da Visão Celular. Eu sou de uma igreja onde o Espírito Santo comanda. Tem ordem, tem disciplina, tem horário. Nosso horário é 10 horas. Posso acabar agora. Se o Espírito Santo disser acaba. Vocês estão entendendo como é a coisa? Sem ofensas? É assim. É dessa maneira. Mas se a gente está preso ao tradicionalismo subconscientemente, foi até bom que deu exemplo. Se a gente está preso ao tradicionalismo subconsciente, quando 10 horas a gente pega a Bíblia, bota debaixo do braço, sai e vai embora e deixa o pastor falando. E o pastor não vai fazer nada, vai ficar quietinho, sabe por quê? Porque ele está entendendo que ele é que está errado. Porque ele também foi formado assim.
Então o mundo, irmão, vem para escravizar. As tradições vêm para escravizar os homens, escravizar a gente. Então nós estamos no século da religiosidade. Nós estamos no século da religiosidade. Século da religiosidade. E essa religiosidade entrou e está impregnada na mente dos bons crentes. O bom crente, né? O bom crente. Hora de chegar, hora de sair, hora de pegar, meu dízimo é tanto. Aí vai contar o dízimo, assim, ó. Aí o dízimo, eu ganhei R$1.750,50. Aí ele pega, vai contar na calculadora. Então o meu dízimo é R$100,70 e tantos centavos. Aí vai conta os centavos e bota os centavos na Bíblia inteira, fazer uns centavos. Não coloca um centavo a mais. Não coloca um centavo a mais, porque o dízimo é aquilo. Eu é o fiel. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Não arredonda de jeito nenhum. Você está entendendo? Isso é religiosidade, irmão. Está dizendo periódico e não divide. Isso é religiosidade. Quem está entendendo o que nós estamos falando? Diga amém. Amém. Então muitas pessoas, por causa disso, é forte desejo de aprovação. E muitos não têm nenhuma consciência. Muita gente segue a maioria, pastora Nivalda, porque não tem consciência nenhuma, não tem consciência de nada. Você entendeu? Não tem consciência de nada. Ela está ali, ela vai. Se o povo for para a direita, ela vai para a direita. Se o povo for para a esquerda, ela vai para a esquerda. Se o povo sentar, ela senta. Se o povo deitar, ela deita. Se o pastor adulterar, ela adultera junto com o pastor. Está nem aí. Tem ovelha que não está nem aí. Se o pastor disser, vamos tomar uma hoje, ela disse, eu vou, né, pastor? Taca aí que nós vamos beber hoje. Eu sou seu discípulo. Hoje nós vamos soltar o vinhozinho aqui, irmão. O negócio é esquentar. Ô Senhor, glória a Deus. Manda, pode descer, pastor. Não quer nem saber. Se a maioria tiver, eu estou dentro. Se a maioria for, eu vou também junto. Então não tem, são chamados Maria vai com as outras. Como é que foi que o pastor lá dos Estados Unidos, o Diego foi para a igreja, falou? O pastor chegou no púlpito e disse, mas essa semana toda, nós vamos pregar na semana que vem sobre a misericórdia de Deus. Hoje está todo mundo liberado para pecar. Semana que vem, domingo, a gente ora e vocês vão ter uma prova prática da misericórdia do Senhor. Amados, olha, decisões na influência da maioria são muito mais emocional do que lógica. Decisão na influência da maioria são muito mais racionais do que lógica. Quem segue a maioria fecha os olhos para os erros e com isso acaba participando dos mesmos erros, diretamente ou indiretamente. Eu vou repetir isso aqui, eu quero que você grave. Olha, quem segue a maioria fecha os olhos para os erros e com isso acaba participando dos mesmos erros, diretamente ou indiretamente. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria errou. A maioria errou num determinado tempo da história quando disse que a terra era plana. Houve um tempo que a maioria jurava junto, a terra é plana, a terra é plana. E hoje a maioria sabe que a terra não é plana. Teve um cientista que foi dizer que a terra era plana, quase que matam ele. Galileu, quando ele disse que era a terra que girava. Olha, há um tempo disseram que a terra era esférica. Houve um tempo que a maioria jurava, dizia que a terra era esférica. Hoje nós sabemos que ela que a terra não é esférica, que ela é cilíndrica. Não é isso? Ela é oval, ela é achatada. Tem tipo um ovo. Houve um tempo que diziam que a terra era o centro do universo. Hoje eles sabem que não é, que isso não é a verdade. Olha, Mussolini, quem já ouviu falar de Mussolini na história? Mussolini passou a lista de apoio incondicional aos professores das universidades italianas. Ele passou uma lista
para os professores das universidades italianas assinarem apoio incondicional a ele. Olha, era um total de 1.200.000 professores docentes. Sabe quantos não assinaram? Sabe quantos não assinaram? 12. 12 não assinaram. Dos 1.200.000 apenas 12 não assinaram. Olha, quando Napoleão com um trio de cônsules encabeçado para colocar Napoleão como imperador todo-poderoso, foi feito, as eleições eram 3 milhões de votantes. 3 milhões de votantes. Sabe quantos votaram contra? Apenas 1 milhão votaram contra. Apenas 1 milhão. 2 milhões constituíram Napoleão como o imperador todo-poderoso. Você sabe que houve um tempo que a grande maioria aprovava a escravidão dos negros? Então esse negócio de dizer que a voz da multidão é a voz de Deus e a voz certa, isso não existe, irmãos. Isso é falta de análise. Porque toda igreja arma árvore de Natal, porque todas as igrejas de Itaberaí comemoram Natal, faz festa de Natal, faz dança de Natal, aí a nossa igreja não faz, eu não vou fazer isso não. Vai estudar, irmão, vai ler a enciclopédia Bassa. Aí você vai abrir seus olhos para a verdade. Mas porque toda igreja, o pessoal estava até na igreja, estava ali e estava distribuindo os ovinhos de Páscoa de chocolate. Por que é que nós aqui não podemos ter ovinho de chocolate, ovinho de Páscoa? Só somos nós o diferente. Pastor, isso aí é silogismo. Silogismo. Sim, o que, pastor? Silogismo. Silogismo? É igual aquela. É uma teoria de Sócrates. Amém. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia nos textos aqui apresentados. Lucas 5:33, Mateus 7:13 e 14, para a gente encerrar essa primeira parte da nossa lição Ser e Fazer Discípulo. Amém? Na semana que vem nós vamos dar continuidade e nós vamos mostrar os outros 2 motivos pelos quais as boas ovelhas, os bons crentes, os bons irmãos, o membro fiel não faz discípulo. Hoje nós vimos para paradigmas e religiosidade. Amém? Então, olha aqui, ó. Lucas 5:33. Vamos lá? Lucas 5:33 diz assim: disseram então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? Viu aí? Está vendo aí? Estão chegando para Jesus e estão questionando Jesus. Estão dizendo mesmo assim: os discípulos de João, os discípulos de João, eles jejuam muitas vezes, eles se sacrificam muitas vezes. Os discípulos dos fariseus, eles jejuam muitas vezes, e os teus discípulos comem e bebem. Por que os teus discípulos estão fazendo diferente do que a multidão dos religiosos estão fazendo? Aí Jesus explicou. Aí Jesus disse: olha, como é que podem estar tristes os convidados para bodas, para o casamento, quando o noivo está com eles? O noivo está com eles, então tem festa, eles estão alegres. Mas tempos virão em que eles jejuarão. Quer dizer, os discípulos de João não tinham consciência do tempo que estavam vivendo. Os fariseus não tinham consciência do tempo que estavam vivendo. Tem muita gente boa. Olha, gente boa. É gente boa, bom crente, bom amigo, bom irmão, boa ovelha, mas que não está com consciência nenhuma do tempo que está vivendo. A gente está falando célula e ele está falando sentar no banco e assistir o culto. A gente fica falando: impõe a mão sobre os doentes e ora, expulse a doença. Ele está dizendo: eu estou doente e estou morrendo. A gente diz: olha, expulsa os demônios, porque a autoridade está em você, você é uma nova criatura. E ele diz: pastor, ora por mim.
mim, porque eu estou me sentindo tão carregado de demônio, tão oprimido. Não sabe o tempo que está vivendo, não tem consciência. Aí todo domingo, toda segunda, toda terça, a gente está tendo que impor mão em crente. A gente está tendo que expulsar demônio de crente, expulsar doença de crente, expulsar angústia de crente. Aí expulsa o demônio do crente no domingo, quando é no outro domingo ele já está lá na fila dos endemoniados de novo, para a gente orar e expulsar o demônio deles, irmão. O negócio é sério. A gente faz um culto para a libertação de oprimidos, irmão, está tudo lá na fila dos oprimidos, no dia 15. Aí a gente ora, bota óleo, expulsa, quebra as maldições. Quando é no dia 25, a gente faz um outro culto de libertação, vem os meus irmãos, tudo. Fecha a porta. Sabe o que é isso? Olha, falta de consciência. Está fora do tempo, fora da doutrina, fora do ensino, fora da verdade, fora da realidade, fora da revelação. Aí Jesus Cristo diz para eles: ó, meus amigos, eles não jejuam, eles não se mortificam. Por quê? Porque o noivo está aqui. Eu sou o noivo. Os discípulos de João Batista estão perdendo tempo, os fariseus estão perdendo tempo. Sabe o que é que esses discípulos de João Batista tinham que fazer? Sabe o que é que esses fariseus tinham que fazer? Sair de onde eles estão e se me juntar aqui comigo, se juntar com os meus discípulos e fazer parte dessa igreja revolucionária chamada cristã, que eu estou começando, porque eu sou o Messias. Você está entendendo? Então é tempo, irmão, de sair do tradicionalismo religioso. É tempo de sair do tradicionalismo religioso. É tempo de entrar na visão. É tempo de fazer célula. É tempo de fazer discípulo. É tempo de profetizar. É tempo de orar. É tempo de ganhar almas. É tempo de encher o peito e dizer: a unção de Deus está em mim. Em vez de estar dizendo: estou doente, estou endemoniado, estou triste, estou angustiado, ora por mim. Só está faltando uns que dizem assim: fala de Deus, Nossa Senhora. Você está entendendo? Então chegou esse tempo. Então são duas coisas que impedem. São quatro, tem mais duas para falar. Mais duas. Semana que vem a gente fala dessas duas, amém, amados? Semana que vem a gente fala. Mas coloca isso na sua mente. Quebre os paradigmas. Quebre os paradigmas. O que você aprendeu de errado, deixa lá para o passado. Amém? E olha, tem cuidado com a maioria. Está entendendo? Porque se a voz da maioria fosse a voz de Deus, Hitler hoje tinha sido constituído como imperador do mundo. Entendeu? Porque há um certo tempo na Europa ele tinha maioria. Tem gente que se unia a ele sem fazer guerra. Você está entendendo? Então não preocupa com a igreja do lado direito, nem com a igreja do lado esquerdo, nem com o irmão da frente, nem com o irmão da trás. Nós temos um chamado. Nós temos uma missão. Nós entendemos o que estamos fazendo. Nós temos revelação de Deus. O noivo está conosco. O noivo nos enviou. O noivo disse: ide e fazei discípulos. Então essa semana toca fogo na sua célula. Toca fogo, chama as pessoas, convida as pessoas para ir para a sua casa, para o quintal da sua casa, para frente da sua casa, para a sala, para a empresa onde você trabalha. Reúne o povo, passa a pregação, passa a fita, pega a fita ao pastor Osmar, dá um pendrive, pega o estudo, pega essa mensagem, passa para a pessoa. Quando terminar o culto, ora com elas, impõe a mão, expulsa o demônio, faz um reboliço. Faz um reboliço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar.